Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui a gente vai repercutir um pouco mais do triunfo do Palmeiras ontem 4-0 sobre a LDU. Bom, eu tava vasculhando hoje de manhã as redes sociais, né? E olha o que eu encontrei, Thiago Nunes falando besteira, Thiago Nunes falando abobrinha. Olha o que ele falou aqui, Thiago Nunes, técnico da LDU, sobre o gramado sintético do Allianz Parque. Parece colégio de pátio. Pátio de colégio, né, quero dizer. É complicado pra quem não está acostumado com esse ritmo de jogo. Cara, aí eu fico pensando, né? Eu nem parei pra pensar nisso na hora. Mas eu fui olhar um tweet, né? Que dizia assim, cara, ele reclamou do gramado do Atlético Paranaense? Ele reclamou do gramado do Atlético Paranaense? Porque eu não lembro dele reclamar do gramado do Atlético Paranaense na época que ele treinava o CAP, que ele treinava o Furacão. Ou seja, a primeira hipocrisia já vai daí. Segunda coisa, Thiago Nunes foi um treinador que foi um insucesso aqui no futebol brasileiro. Ele treinou o Atlético Paranaense, o único trabalho dele que deu certo. O único. Que ele foi campeão da Sul-Americana. Só que isso aí já faz 7 anos. Isso foi lá em 2018. E não era nem pra ter ganho aquela Sula, né? Vale lembrar. Aí vamos lá. Treinou o Corinthians, foi chutado do Corinthians. Treinou o Ceará, foi chutado do Ceará. Treinou o Grêmio, deixou o Grêmio na lanterna no campeonato. Aí foi treinar o Botafogo em 2023. Pra um trabalho simples, manter o Botafogo na liderança. Nem isso ele conseguiu. E agora, depois foi pro Sport Cristal do Peru, deu certo lá. Foi pro LDU, deu certo lá. Ligas que, com todo respeito, cara, ele fala aqui depois, ó, vou até puxar o gancho já, que o Palmeiras jogou com o Oba-Oba. Tá aqui, ó. Primeiro jogo o Palmeiras foi no Oba-Oba. O Abel não sabia nem o nome dos nossos jogadores. O Palmeiras não respeitou a LDU, como deveria respeitar no primeiro jogo. E a gente fez o placar justo de 3-0. Só que vamos lá. Ele tem prova do que ele tá falando? Ou ele tá falando isso aqui de vozes da mente dele? Porque assim, não dá pra você afirmar uma coisa que você não sabe, né? A altitude ajuda muito a LDU. Pode ter sido altitude, pode ter sido qualquer outro fator. Ou então, pô, o jogo de vocês foi bom mesmo. Você tá tirando o mérito do seu próprio time? Aí é foda, né, meu irmão? Vamos ver o que ele falou aí. O Abel, acho que o Palmeiras, no primeiro jogo principalmente, levou de barbada. Achou que ia chegar lá, foi no oba-oba. O Abel falou do 33, dos jogadores que fez o gol, não conhecia nem o nome dos caras. Então a gente tem a certeza que o Palmeiras, no final das contas, não respeitou ali como deveria respeitar no primeiro jogo. E a gente fez um placar justo, 3-0. E no jogo da volta aqui, a gente foi esperado. Na prática foi isso, a gente comentou com os jogadores, falou para eles, preparou, que se a gente não tivesse a capacidade nessa cancha tão rápida, nesse jogo, nesse campo tão rápido, de fazer um jogo associado, de sair da primeira pressão e colocar mais vezes os zagueiros do Palmeiras em 1 contra 1, em uma condição favorável, a gente dificilmente ia sair de trás. E a gente acabou não saindo de trás realmente, porque o Palmeiras fez uma marcação de 1 contra 1, e como a gente não conseguiu tecnicamente ter vantagens, a gente acabou sendo superado todo o tempo. Acho que o Palmeiras, do primeiro jogo principalmente... Aí eu parei pra pensar, né? O seu time é tão competente, Thiago Nunes, que o seu time não conseguiu manter uma vantagem de 3-0. Não foi 1 não, não foi 2 não, foi 3-0. Seu time foi amassado ontem pelo Palmeiras no Allianz Parque. Foram quase 30 finalizações a gol. Você sabe o que são 30 finalizações a gol? Pelo amor de Deus. E aí, eu fui pesquisar aqui, né? A tabela do Campeonato Equatoriano. Aí eu fui olhar, né? Pô, a LDU tá em terceiro lugar da tabela. Nessa fase de grupos agora, né? Primeiro foi a fase geral, aí a LDU ficou em terceiro lugar, e aí depois eles separam, né? Como grupo de rebaixamento, grupo de título. A LDU tá em terceiro lugar, com 55 pontos, atrás do Independiente del Valle e do Barcelona de Guayaquil. Ou seja, se o campeonato acabasse hoje, a LDU estaria fora da próxima Libertadores. Pois é, sabe quem é o líder? O Independiente del Valle. O Independiente del Valle acabou de tomar 3-1 do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é o 13º colocado do Campeonato Brasileiro. O líder do Campeonato Equatoriano tomou 3-1 do 13º colocado do Campeonato Brasileiro. Tá de sacanagem com minha cara, né, Thiago Nunes? Aí também falar pra respeitar a liga, que não sei o que lá. Tá de sacanagem com minha cara, né? Ah, pelo amor de Deus, irmão. Tu foi um fracasso aqui no Brasil. Tu teve que treinar time da América do Sul porque tu foi um fracasso aqui no Brasil, irmão. Essa aqui é a realidade, tá? E aí, vamos lá. A Leila Pereira interrompeu a entrevista coletiva para dar os parabéns ao Abel. Tá aí, ó. Parabéns, Abel. Esse homem, ele sabe o que ele faz, ele sabe o que ele fala. Ele falou, Leila, hoje será uma noite histórica, mágica. E realmente, tá? Obrigado. Abel, obrigada. É o maior técnico da história do Palmeiras. Sem dúvida, absolutamente nenhuma. Ele sabe disso e que eu sempre apoiei nos momentos positivos e nos momentos difíceis. Abel,
a gratidão que eu tenho, agora eu estou falando como presidente do Palmeiras e como Leila Pereira, a gratidão que eu tenho pelo seu trabalho, pela pessoa que você é e por tudo que você proporcionou a mim e aos milhões de torcedores, isso não tem preço. Obrigado. Seremos eternamente gratos. Obrigada, viu, Abel? Realmente você tinha razão, foi uma noite mágica. Desculpa, gente, mas eu não aguentei, eu tive que entrar aqui. Obrigada. Boa noite, boa noite. Obrigado, até já. Tá aí então a Leila, que também é uma responsável direta pela campeã do Palmeiras, pela fase que vive o Palmeiras, né? Desde que a Leila assumiu, foi só glória pro Palmeiras. Essa é a terceira final do Abel em 5 anos. E vale lembrar, o Abel caiu também em 2 semifinais, 2022 e também 2023. 2024 foi eliminado nas oitavas pro Botafogo, que é um time ali que também luta pelo título do Brasileirão na maioria das vezes, né? No recorte recente. Então assim, cara, o Abel faz um ótimo trabalho, a Leila faz um ótimo trabalho como presidente do Palmeiras e o Abel é o maior técnico da história do Palmeiras. Eu acho que talvez isso aí não tenha discussão, né? O Palmeiras tinha uma Libertadores antes do Abel chegar. O Abel chegou e ele ganhou 2 Libertadores e pode estar ganhando a terceira. Mais uma final de Libertadores. Então assim, nós estamos presenciando a história. Nós, da nossa geração, estamos presenciando a história. O maior técnico da história de um clube. Porque o Abel é o maior técnico, sem dúvida, da história do Palmeiras. Filipão não chega perto, Luxemburgo não chega perto, Abel Ferreira conseguiu ultrapassar todo mundo, provando que, muitas vezes, infelizmente, o técnico de fora é melhor do que os técnicos brasileiros. O Abel, o que faz no Palmeiras é extremamente sensacional. E foram várias viradas dele, né? Sensacionais com o Palmeiras. Aquela contra o Botafogo, lá em 2023, para ganhar o Campeonato Brasileiro, que o Botafogo estava ganhando de 3-1, teve o pênalti do 4-1, perdeu, o Palmeiras virou. Aquilo ali foi sensacional. Agora contra o São Paulo recentemente, mais uma virada histórica. 4-0 na LDU, revertendo o placar de 3-0 da ida. Não tenho palavras para poder descrever o quão bom é o trabalho de Abel. Mas enfim, né? O Sami Chaldi, presidente da CBF, está pensando em levar a final da Libertadores para o Brasil. Com essa final brasileira, podemos ver a possibilidade de vir para o Brasil, o jogo decisivo. Isso se os clubes tiverem interesse. E aí, voltamos para o debate que a gente já teve aqui outra vez, né? Será que a final da Libertadores, de fato, é para ser em jogo único? Porque é meio injusto você ter uma final brasileira para ser disputada lá em Lima, no Peru. E assim, cara, o Brasil vem dominando a Libertadores já faz uns 5 anos que o Brasil vem dominando a Libertadores. Então assim, talvez o jogo de ida e volta fosse mais justo, porque você premia o time que de fato merece estar na final, que de fato apoiou a torcida, que de fato apoiou nas oitavas, apoiou na semifinal, apoiou nas quartas de final. E assim, esse negócio de querer ficar imitando a Europa, na Europa dá certo porque o nosso cara anda de trem, pô. O cara sai da Inglaterra, vai pra Espanha de trem. É pertinho. Aqui na América do Sul, nem todo mundo tem condições, por exemplo, de sair de São Paulo e ir lá pra Lima, no Peru, pra assistir a final. E a final Palmeiras e Flamengo, pra ser disputada no Peru, não tem a mínima lógica isso aí, entendeu? Talvez uma ida e volta fosse mais interessante. E aí bora ver o que falou aí o Sami Chaldi, né? Essa é uma competição organizada pela Conmebol. Com essa final brasileira agora, nós podemos ver a possibilidade de vir para o Brasil, isso se os clubes tiverem interesse. A CBF, se os clubes se manifestarem, tiverem essa intenção, a CBF pode ajudar nessa interlocução com a Conmebol, mas deixando claro que é uma competição organizada pela Conmebol, então ela que define. E você tem presença que vai acontecer? Olha, eu não tinha pensado nisso, né? Pelas essas situações que estavam ocorrendo, mas o diálogo pode haver, sim. Por enquanto é Lima, né? Bom, é isso, né? Como eu acabei de falar. Eu acharia justo se fosse a final aqui, mas eu acho que tem que mudar. Eu acho que tem que voltar a sair de volta. Porque, claramente, a final única já está provado para muita gente, para a maioria que não deu certo aqui na América do Sul. Deu certo lá na Europa, aqui não dá certo. E agora, para finalizar, um pouco de humor, né? Olha esse comercial aqui da Amanco, na época que a Argentina era a que mais detinha títulos da Libertadores. Tá aí, ó. A Argentina, em 2009, tinha 22 títulos da Libertadores, enquanto o Brasil tinha 13. Agora vai igualar, vai ficar 25-25. Pois é, porque os clubes brasileiros, o futebol de clubes naquela época era pior do que a Argentina, e pior do que boa parte do mundo, temos que admitir. A gente era bom no futebol de seleção, até aquela época ainda, né? Porque depois foi só desastre. Mas o futebol de clubes tem melhorado, as SAFs têm chegado, os treinadores estrangeiros têm chegado, e isso melhorou bastante o nosso futebol,
E pela economia também, hoje o Brasil domina a Argentina e vem vencendo mais títulos de Libertadores aí. Foram 12-3 em títulos de Libertadores de 2009 pra cá, em 16 anos. E só um título de fora, né? Que eu acho que foi o Atlético Nacional, se não me engano. Foi o Atlético Nacional, posso estar enganado aqui, tá? Da Colômbia. Tá aí então o recado da Amanco lá em 2009. Agora tem que refazer a propaganda, hein? Porque agora já reverteu o quadro. Mas bora assistir, né? Por sua tecnologia e inovação. E é por esta tecnologia que a Amanco é líder na América Latina. Ele disse América Latina? ¡Pentacampeón! ¡22 Libertadores! ¡Dile algo! ¡24 Coca-Cola! Dame un título. Miss Universo. Amanco, mais tecnologia. Aí é foda, né? No final, a Venezuela lá. Que título? Miss Universo, que na época a Venezuela tinha fama de se ir bem no Miss Universo, né? Enfim, cara, tá aí. Então agora o Brasil empatou. O que é que os argentinos têm pra falar agora, hein? Não tem mais título de Copa do Mundo que o Brasil. Não tem mais título de Libertadores. Tá empatado. E o Brasil vai virar. É questão de tempo pro Brasil virar. Qual é o argumento dos caras agora, hein? Eu acho que é só a fase mesmo, que no momento, no futebol de seleção, a Argentina tá melhor do que o Brasil. Ficou em primeiro lugar da eliminatória e acabou de ser campeão da Copa. De resto, os caras não tem mais nada a falar. Bom, agora para completar a fase humorística desse vídeo, eu quero trazer aqui um alento para a LDU. Eu quero trazer um consolo para os torcedores da LDU. Eu quero relembrar um momento feliz, um momento bom, um momento de glória da LDU. E para mim também. Não é, eu não estou zoando Fortaleza, claro que não. Eu estou tentando trazer um momento de consolo para os torcedores da LDU que estão vendo esse vídeo aí. Que certamente tem um torcedor da LDU que está vendo esse vídeo, né? Claro. Certamente tem algum cara lá Iquido que tá me assistindo. Eu tenho certeza absoluta disso. Então, não se ofendam, torcedores do Fortaleza. Isso daqui não é uma zoeira a vocês. Claro que não. Isso aqui é pros torcedores da LDU, tá? Eu quero relembrar momentos felizes. Tá aí, ó. Vamos relembrar? Vamos relembrar junto aqui? Olha aí, ó. O nosso ídolo, ó. Acabou! Parte Pedro Augusto pra esquerda da bola! Defendeu! Aí, ó. Muito! Sendo Aí, defendeu! Tá aí, ó. LDU sendo campeã da Sul-Americana. Se ele Aí, fizer ó. o gol, acabou! LDU sendo campeã da Sul-Americana em cima do Fortaleza. LDU mais conhecida como a alegria dos torcedores brasileiros. A não ser para os torcedores do Fortaleza, do Fluminense, do São Paulo e do Botafogo. Aí não. Mas pro resto que é rival, a LDU já fez a alegria da torcida do Flamengo, do Botafogo e do Vasco, lá em 2009 e 2008. E fez a alegria do Nordeste inteiro. Esse rapaz aqui, ó, que tá aparecendo na tela, ó. Esse rapaz aqui é ídolo do Nordeste inteiro. Ele fez a alegria de todo o Nordeste quando ele perdeu aquele pênalti. Pedro Augusto, você jamais será esquecido no nosso coração. No coração do torcedor do Bahia, do torcedor do Sport, do torcedor do Ceará. Você ficará marcado para sempre na geração. Você evitou que o Fortaleza vencesse um título. E seria o único título irrelevante da história do Fortaleza. O Fortaleza tinha que ter aproveitado a boa fase. Mas não aproveitaram. Além disso, ao invés de aproveitar, ficaram no oba-oba. Tamo na Libertadores, já cai na fase de grupos perdendo de todo mundo. Mas tamo na Libertadores. Que massa, pô, tamo na Libertadores. E não ganhou absolutamente nada. Deixou de desperdiçar tudo. Não ganhou absolutamente nada na melhor fase. E agora? Que tá voltando pra Série B. E pode voltar pra Série C também. E agora? Deixaram passar a oportunidade, meu amigo. Ó, já era. Vocês estão lascados. Agora, graças a esse grande ídolo aqui, Pedro Augusto, que hoje tá no esporte, né? Por falar em esporte, eu até pensei em trazer isso aqui no vídeo pré-rodada de hoje, que seria melhor. Eu acho que vou trazer no pré-rodada, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho. E até o próximo vídeo, tá? Tamo junto, galera.